Como iniciar um relacionamento com Deus? Hoje eu separei 4 passos muito simples que vão te ajudar nessa caminhada pela busca por intimidade com Deus. Mas assim, o melhor de tudo é que são passos muito fáceis, muito simples de se aplicar. Então, se você quiser, você pode começar ainda hoje. Mas antes de começarmos, se você também se interessa por desenvolvimento pessoal em todas as áreas da sua vida, corpo, mente e espírito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que ele foi criado exatamente para a gente conversar sobre esses 3 pilares e pra gente se desenvolver juntos. E tem vídeo novo saindo toda semana por aqui. Esses dias eu abri a caixinha de perguntas e me enviaram lá: Lorena, como é que eu sei quando Deus está falando comigo? Como é que eu faço pra ouvir a voz de Deus? E é exatamente por esse motivo que eu resolvi criar esse vídeo. Tem uma história que eu ouvi certa vez que eu acho que ilustra muito bem como é que a gente faz pra identificar quando é Deus que tá falando com a gente. E a história é a seguinte: dizem que assim, uma mãe estava indo buscar o filho na escola. Tinha várias crianças correndo e gritando aquela agitação. E aí o filho grita, mãe! Ele só gritou mãe, não falou nem o nome da mãe. E só de ouvir a voz da criança, a mãe sabia exatamente onde o filho dela estava. Com Deus, exatamente da mesma forma que acontece. Quanto mais a gente tem intimidade, quanto mais a gente tem relacionamento, mais a gente consegue identificar que é a voz dele que está falando com a gente. E uma outra coisa importante é a seguinte, que não existe só um caminho. Eu trouxe aqui 4 passos, mas às vezes você vai encontrar Deus de outra forma, porque Deus, ele é mistério também, ele tem diversas formas de falar com a gente. E o primeiro passo é o seguinte, tire um tempo para estar a sós com Deus. Muita gente fala, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero saber identificar quando é Deus que está falando comigo, eu quero colher os frutos de um relacionamento íntimo com Deus, mas não tira tempo na agenda para estar com Deus. Ele de fato é prioridade na sua vida, ele tem que estar na sua agenda como qualquer outro compromisso. Então, igual reunião de trabalho, você não coloca na sua agenda? Então, se você quer desenvolver esse relacionamento, ele vai precisar estar a sós com você em algum momento do dia. Eu, particularmente, prefiro começar o meu dia tendo esse momento a sós com Deus. É um momento que o mundo está em silêncio, as notificações do WhatsApp ainda não são urgentes, então ali eu consigo tirar um tempo para ter um tempo de fato de qualidade. O que é que a gente vai fazer nesse tempo? A gente vai orar, a gente vai ouvir um louvor, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai estudar a Bíblia. Então, é um momento de fato para a gente nutrir relacionamento. Um relacionamento com Deus é igual aos outros relacionamentos. Em qual sentido? Quando você para de dar atenção, quando você para de buscar, quando você para de ter tempo de qualidade com a outra pessoa, não sei, seu marido, seu namorado ou algum familiar seu, essa relação ela esfria. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus, gente, ele não vai invadir o seu espaço. Ele fica esperando que você abra a porta da sua casa, abra a sua agenda para ele, para aí sim, com tempo de qualidade, vocês começarem a nutrir esse relacionamento de forma mais íntima. Esse, assim, é só um dos passos. Deus, ele só quer o seu coração disposto. A segunda coisa se relaciona com a primeira, que é a seguinte: você tem que buscar conhecer a sua fé. E eu tenho falado bastante isso, inclusive no Instagram, porque quando a gente tem uma fé muito emocional, a gente tem uma fé muito volátil. Então, um dia a gente tá muito empolgada, muito feliz, outro dia já tá baixo astral, aí vem um problema, a gente fica triste, e a gente acha que estar com Deus é estar nesse estado, às vezes de muita paz, ou de muita alegria, ou de muita felicidade. E aí quando o problema vem, quando a dificuldade vem, porque Deus não prometeu que a gente teria uma vida perfeita só por estar com Ele, a gente acaba desanimando, porque nossa fé, ela ainda é emocional, tá muito ligada às nossas emoções. Então, para que a nossa fé seja mais racional, a gente tem que estudar mais a nossa fé, os pilares da nossa fé, porque a gente vai para a igreja. Os rituais, às vezes, eu particularmente sou católico, tem diversos rituais que a gente faz, mas por que a gente faz aqueles rituais? Tudo tem uma origem, né? Tem uma história e tem também um porquê. É importante que a gente entenda. E a partir do momento que a gente entende, aquilo também ganha uma outra profundidade na hora que a gente vai fazer. E outra coisa é que quanto mais você estuda a sua fé, mais você ama Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. E às vezes você quer aprofundar relacionamento, só que você não para estudar os fundamentos do que você quer crer. E assim, não é que não seja válido crer de forma emocional, mas é muito melhor quando a gente consegue racionalizar também a nossa fé. Mas Lorena, qual Bíblia eu leio? Por onde eu começo a estudar? Gente, é importante que a gente leia a Bíblia assim todos os dias. A minha Bíblia é a Bíblia do Peregrino. Eu vou deixar aqui na descrição para você. E se você não entende, gente, essa passagem, você pode pesquisar na internet a interpretação. Não tem problema. Hoje você pode colocar no ChatGPT, que ele vai te ajudar a interpretar. Procure também grupos de estudo, que isso também vai te ajudar. Já fica aqui, inclusive, o convite. Toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu tô fazendo lives pra gente
gente estudar mais a Bíblia e vai ser um prazer te ter lá. O terceiro passo é o seguinte: criar o hábito de orar. Você vê que todos os passos eles se relacionam, né? Mas assim, qual é a ideia? Você teve aquele momento com Deus ali no início do seu dia ou você no final do seu dia, independente de qual momento seja, Deus vai ficar feliz. É importante que você se mantenha em oração durante o dia. A sua vida, ela seja quase como uma oração viva. Você tenha Deus em mente todos os dias. E é exatamente por isso que eu gosto de começar já tendo esse momento lá na manhã, porque eu sinto que ele muda meu dia, mas ele também muda o espírito do meu dia, como eu vou me sentir durante o dia. Ele me lembra de estar mais com Deus em oração durante todo o dia. E aí, uma outra dúvida que pode surgir é: mas se Deus ele é onisciente, por que eu tenho que ficar orando? Por que eu tenho que ficar com ele em mente todos os dias? Eu ainda tenho que parar um momento para orar. Gente, a oração, ela foi feita para você. É você que precisa da oração, não Deus que precisa, tá? Então a gente ora porque nós precisamos nos comunicar com Deus. E a oração foi um meio que Deus nos deu de conversar com a gente também, de retribuir através da sua graça, de falar com a gente. Então, quando a gente, por exemplo, tá lendo a Bíblia, muitas vezes a gente interpreta e sente de formas diferentes no nosso coração. Por quê? Porque Deus está falando intimamente ali com a gente. Então, a oração é essa resposta amorosa de Deus. E o quarto e último passo é estar em ambientes de pessoas que valorizam. Isso vai facilitar muito a sua caminhada sobre esse assunto. Vai você ter amigos com os quais conversar sobre esses temas também vai facilitar muito, muito a sua jornada. Então, esses 4 passos são muito simples e você pode começar aplicando 1, 2 ou os 4 ao mesmo tempo. Lembre o seguinte, não existe só uma forma da gente chegar a Deus e tudo que Deus quer é um coração disposto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e também de compartilhar com alguém que você estava vendo o vídeo e você lembrou dessa pessoa, você sentiu no coração de mandar para ela e até o próximo vídeo. Beijos no coração.